Chico Xavier renasceu no dia 2 de abril de 1910. Portanto, no começo do século XX, e nesses dias ele faria 99 anos de existência, se ainda estivesse entre nós. Iniciou sua missão mediúnica em 1927, no mesmo ano em que Heisenberg apresentava o seu princípio de incerteza, em que Einstein propôs a sua teoria unificada dos campos, em que o cônego Lemaitre anunciou a sua teoria sobre a expansão do universo, e no mesmo ano, 1927, no qual se realizou o Congresso de Copenhague, que formalizou a teoria quântica. E por que ressaltamos 1927? Porque foi o início da psicografia de Chico Xavier no dia 8 de julho de 1927. Neste ano 1927, o jovem pobre de Pedro Leopoldo, mulato, desataviado, estrábico, que só havia cursado primário e já carregava na bagagem ásperos testemunhos de uma infância de penúrias, sevícias, incompreensões. Mas ele tinha um imenso coração que batia em uníssono com a espiritualidade superior. E por que estamos falando em 1927 e nos expoentes da física? Porque estes grandes cientistas trouxeram uma grande evolução do ponto de vista da ciência, da física especialmente. Mas ao lado desta grande evolução, o mundo precisava de ser chamado para algo muito importante na vida humana. E foi Chico Xavier quem veio ao mundo para preparar o novo milênio, apelando diretamente ao sentimento humano, para o desenvolvimento do amor em seus corações. Não apenas a ciência, ela é necessária, mas sobretudo um apelo ao coração, ao que existe de melhor em sentimento, e o melhor do sentimento é o amor. Então, Chico Xavier, o homem de bem, aquele que veio nos ensinar a amar. Ele nos ensinou, sobretudo, que a cada um está reservado segundo as próprias obras. Com a partida de Chico, somos agora herdeiros do Consolador prometido por Jesus. E somos responsáveis pela posse do conhecimento e, principalmente, somos contemporâneos do seu exemplo, do exemplo de Chico Xavier, um homem de bem. Tudo o que fizermos pela divulgação da obra revelada será pouco, porque o Espiritismo é um grande movimento de libertação de consciências e corações que não tem sacerdócio organizado e depende da boa vontade de cada seguidor para estender seus benefícios à humanidade. Mas devemos servir a esse movimento libertador sem jactâncias ou projetos pessoais, sem personalismo, tendo em vista que o mais importante é o nosso próprio exemplo. Vejamos as ponderações do próprio Chico, publicadas na Folha Espírita de abril de 2000, em que ele nos conclama a esse serviço mais do que necessário. Diz o médium de Pedro Leopoldo e de Uberaba: estamos numa doutrina de muitos contatos.
temos oportunidade de fazer muitos amigos. O trabalho a ser desenvolvido é imenso. Temos a crença na imortalidade, o intercâmbio com os irmãos desencarnados, o conhecimento do Evangelho, a visão que o Espiritismo nos proporciona da vida é maravilhosa. Compreendemos a função da dor e adentramos a causa das provações humanas. Oramos, sabendo que a prece é o nosso fio de ligação com Deus. As nossas perspectivas para o futuro da humanidade são as melhores. A nossa fé, continua Chico Xavier, é um tesouro. Mas se somos muito requisitados, se temos muitos envolvimentos doutrinários, muitas tarefas, compromissos, mediunidade, não podemos nos esquecer de que o momento de testemunho é uma hora extremamente solitária. A vivência cotidiana do Evangelho é pessoal. Nem os espíritos poderão substituir-nos quando formos chamados à aplicação de tudo quanto sabemos, ou pelo menos supomos saber. Este é o problema fundamental do espírita, a sua própria renovação. O espírita que não se melhora não está assimilando a doutrina. Dizem que eu tenho escrito muitos livros, continua Chico Xavier. Tudo é obra dos espíritos amigos. De fato, tenho recebido muita coisa, mas Emmanuel tem me ensinado que nenhum livro que eu possa ter recebido ou que venha a receber vale pelo que eu esteja fazendo de minha vida. Tenho visto tantos médiuns preocupados em escrever, em publicar livros, tudo muito justo. Devemos fazer pela divulgação da doutrina o que pudermos. No entanto, depois de tantos livros publicados, digo a vocês que a minha luta maior continua sendo comigo mesmo. Chico Xavier nunca pode compreender as retaliações e as disputas entre os espíritas, entristecendo-se quando isso ocorre, porque representa sempre um enorme desgaste e enfraquecimento ao próprio movimento. E ele diz: tantos conflitos entre os companheiros de ideal, tantas disputas, tanta cisânia. Ora, após a desencarnação, só poderemos recorrer às nossas próprias obras. Os benfeitores espirituais, por mais queiram, nada poderão fazer para nos alterar a realidade. No Espiritismo, ninguém faz mais do que aquele que se esforça para viver conforme crê, ou seja, colocando em prática a lição. As ações são minhas, mas os livros pertencem aos espíritos. Não posso reivindicar a obra de Emmanuel para mim. Eu não fiz nada. O médium não passa de instrumento. Dei apenas do meu tempo e muito pouco. Poderia ter dado mais, dormido menos, me preocupado menos comigo e mais com os outros, mormente com aqueles que necessitaram e necessitam de apoio. Aos que me criticaram, aos que falaram sobre as minhas imperfeições, não deveria ter dado tanta coisa da minha própria lava. Tenho receio de ver a minha ficha no mundo espiritual. Não vou pedir para ver coisa alguma.
Se eu puder continuar trabalhando, renderei graças à misericórdia divina. Este é Chico Xavier, e é esta luz que nos compete seguir.